falou, nem pensei, né? Opa! Nem pensei, o que eu vou falar? Não vinha nada na minha cabeça. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra hoje para nós. Tá? Deus falou muito comigo quando eu fui montar essa pregação. Tive uma ajudinha aí do pastor da igreja. E Deus falou muito comigo. Inclusive, esses dias aí eu estive bem emotiva por causa dessa mensagem, tá? E eu espero muito que vocês estejam prontos para receber o melhor de Deus aí nessa noite, tá? Eu quero fazer uma oração bem rapidinho com vocês, pra gente começar. Senhor Jesus, obrigada por esse Conexão VIP, mais uma conexão na sua presença. Obrigada por cada vida aqui, Pai. Como já foi dito, cada um de nós somos preciosos para o Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Me usa, Jesus, para poder responder alguma oração, para poder falar com alguém que precisa de uma direção sua, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui dispostos a receber mais de Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Lembra-te do teu Criador. Então, quando o Luiz passou esse tema para mim, eu fiquei, nossa, o que eu vou falar, né? Lembra-te do teu Criador? Claro que eu tenho que lembrar de Deus, né? Mas a gente lembra, nas situações aí do dia a dia, às vezes, na escola, com os amigos, será que eu lembro de Deus toda hora? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o olho, né? Mas e depois? Às vezes eu olhar o celular para ver se o meu amor mandou bom dia, ou às vezes se alguma amiga, né, me respondeu, ou olhar o celular, o Instagram. Quando eu vou almoçar, às vezes a gente nem lembra de Deus. Então é necessário a gente falar sobre isso. O verso, né, o texto bíblico que nós vamos, chave, né, de hoje, que nós vamos estudar, está em Eclesiastes 12:1, que Salomão deixou aqui pra gente. Lembra-te também do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O Senhor aqui fala pra gente lembrar dele quando somos jovens. Todo mundo aqui é jovem, né? Alguns aí com 10, já é jovem, adolescente. Tem também os jovens adultos, tem os jovens adolescentes. Todos nós somos jovens, né? Tem a galera dos 60, 70, que daí eles não são mais jovens. E um dia a gente vai chegar lá. E eu estive muito emotiva esses dias justamente por isso. Por lembrar que há pouco tempo atrás eu tinha 18 anos e agora eu tenho 24. Ontem a gente estava olhando umas fotos e a minha mãe viu que eu acho que eu fiquei meio chorona, vendo foto de quando eu era criança. E hoje eu não sou mais criança. E é engraçado, gente, quando todo mundo aqui tem foto assim em casa, se você pedir para a mãe de vocês, certeza que a mãe de vocês tem uma caixa cheia de foto de vocês, bebezinho. E é muito legal a gente ver essas coisas, porque a gente vê que a gente está crescendo, o tempo passa, e hoje nunca poderia imaginar que eu estaria aqui pregando. Eu dava até risada quando meu pai falava disso. E hoje eu estou aqui. Então olha como as coisas passam e a gente vai vivendo os propósitos de Deus. Se a gente escolher andar pelo caminho certo. A Laura falou sobre escolhas, né? No Bem-vindo. A gente tem muitas escolhas para fazer. O Senhor nos dá muitas oportunidades e a gente tem que escolher o caminho mais estreito ou o caminho mais largo. O Senhor dá essa possibilidade para a gente. Então vamos lá, essa época aí da juventude, né, que é a nossa fase, é uma época de muitas emoções. Geralmente nessa fase da nossa vida não paramos para pensar em muitas coisas. Vivemos quase sem refletir e não nos preocupamos com o futuro. Quem aqui tem um sonho de alguma profissão, de ser alguma coisa quando crescer? Quem aqui tem um sonho assim, profissional? Tá, já ninguém tinha. E para esse sonho um dia se tornar realidade, hoje vocês estão aqui, mas a gente precisa pensar no futuro. A gente
uma médica, um veterinário, enfim, um engenheiro, um psicólogo. A gente tem que fazer algo hoje, para que um dia a gente possa conquistar esse sonho aí, né? E na nossa fase aí de juventude, às vezes a gente não dá bola, né? Se eu tenho um sonho de ser uma advogada, o que eu preciso fazer hoje? Ah, não, mas hoje nada, porque eu tenho que fazer faculdade, eu ainda não estou na faculdade, estou no ensino fundamental. Mas no mínimo você faz prestar atenção na aula, respeitar seu professor, você faz o mínimo. Então a gente tem que pensar nessas coisas. O que eu posso fazer hoje para poder, no meu futuro, colher aí essas coisas boas, né? Então, na fase da nossa juventude, a gente às vezes faz muitas burradas. Eu vou dar bastante o meu exemplo hoje, tá? Que eu acho que é legal trabalhar com exemplos, fica mais fácil de vocês entenderem. Quando eu estava lá no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu já quis ser várias coisas. Psicóloga, médica. Nossa, hoje, coitada de mim, não fiz nada disso. Mas graças a Deus. Mas eu tive vários sonhos, porque eu não tinha ainda um foco, eu não tinha maturidade para entender o que Deus queria de mim. E já quis ser várias coisas, mas o que eu fazia para ser aquilo que eu queria ser na época? Nada. Quantas vezes eu já zombei de professor, já dei trabalho para professor, ficava conversando na aula, né, fazia as coisas, ficava de bilhetinho com as amigas na hora que o professor estava dando aula. O que eu vou fazer hoje de diferente para mudar o meu futuro? E às vezes na juventude a gente se perde, a gente não pensa antes de agir, né? A gente não pensa em como Deus vai ver a gente lá na frente, a gente só faz, só vai e faz. Lembrar de Deus, né? Lembrando que o nosso tema é lembra-te do teu Criador. Lembrar de Deus no sentido de servi-lo é um assunto que fica em segundo plano para muitos jovens. Eles preferem primeiro curtir a vida, buscar sua autossatisfação, realizações, para depois pensar nessa possibilidade. Muitos jovens, não é o caso aqui nosso, né? Muitos jovens preferem curtir a vida. E o que é curtir a vida na visão do mundo? É ir na balada, beber. No último Conexão a gente falou de muitas coisas, né? Vícios, né? Bebida, drogas, tatuagens, imoralidade sexual. A gente falou sobre todas essas coisas. E na juventude, hoje em dia, a gente vai para esses lados, a gente procura curtir a vida. Quando eu fui casar, eu tenho várias clientes assim, que são amigas lá no serviço, que elas falavam assim, nossa, mas você só tem 21 anos, você vai casar, tipo assim, você vai perder a sua vida, você tem que curtir a vida, você tá novinha. Mas as pessoas não entendem que por nosso curtir a vida, nós que temos Jesus, o nosso curtir a vida é diferente do mundo, né? Quando eu era jovenzinha também, tipo, ainda sou jovenzinha, né? Então falando que eu sou velha. Mas quando eu era mais nova, e eu não estava dentro, né, da visão dos caminhos de Deus, eu lembro que o meu pai, dei muito trabalho com meu pai, coitado. E ele um dia foi brigar comigo, não sei se ele lembra, mas eu lembro. Eu falei assim, ele estava me dando um sermão lá, falando de Deus, que eu tinha que orar, porque eu tinha que me aproximar de Deus, e falou uma coisa assim, e eu, nossa, mas que saco, tudo é Deus? Ah, nem tudo é Deus. Mas hoje eu vejo que é. Meu pai estava certo. Tudo é Deus. Gente, tudo é Deus. Até a minha cachorrinha, né? A gente estava hoje, ela me zoou. Eu estava brincando com a Maria, minha cachorrinha. Eu estava pregando para ela, estava ensaiando ali, estava estudando, eu estava pregando para ela. E a gente vê, assim, as coisas mais bobinhas da vida, a gente tem que ver o Senhor. Uma borboleta que passa por você na rua, veja o Senhor nisso. Lembra-te do teu Criador nessas pequenas coisas, que você vai ser mais feliz. Então, naquela época, eu não via Deus em todas as coisas. Ah, mas, sei lá, problemas de dormir. Às vezes, né, tem gente que tem insônia, dificuldade para dormir. Não é o meu caso, eu durmo muito bem. Mas tem gente que tem, né, esse problema de insônia. E, às vezes, esse problema que você pode ter é a falta de orar, falar com Deus antes de dormir. É Deus, né? Se você, às vezes, lembrar de Deus, Ele vai se lembrar de você, vai fazer você dormir bem gostoso. Às vezes, a gente se esquece, né, do Senhor em várias situações do dia a dia.
fala de Deus, né? Só lembra de Deus quando vem na igreja. E, gente, a gente tem que lembrar de Deus todo dia. Todo dia, quando eu acordo, eu tenho que... Ai, meu Deus, obrigada. Ai, 5 horas da manhã, vamos lá, obrigada, Senhor, que eu estou viva. Porque já pensou se Deus esquecesse da gente? A gente não estava aqui hoje. Se Deus se esquecesse de nós, a gente não estava bem, a gente não tinha aí as nossas 2 pernas, nossos 2 braços, a gente não estava aqui nessa noite. Então a gente precisa se lembrar de Deus em tudo. Quando a gente é jovem, a gente fala para o pai, né? Ah, mas que saco, tudo é Deus. Tudo é Deus, é verdade. Então, muitos jovens hoje em dia, e é o que o mundo oferece pra gente, né? Todo mundo aqui deve ter amigo na escola ou no trabalho, amigos que não são cristãos, que não acreditam em Deus. E essas pessoas, elas nos oferecem essa ideia de que vamos curtir a vida, vamos, amiga, ó, na balada, vamos, amiga, beber aquele negocinho, vamos, amigo, tomar aquele negocinho lá, pegar aquela menina lá. O mundo nos oferece essas coisas. E às vezes a gente experimenta. Às vezes a gente experimenta, a gente cai na roda de experimentar. Na juventude a gente tem dessas, às vezes. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Se a gente vê alguém que já passou por um erro assim, alguém da nossa família, às vezes, que já cometeu muitos erros, a gente tem que olhar e aprender com a vida daquela pessoa. O Senhor, Ele lembra da gente. E a gente tem que se lembrar dele. E aí o conselho do nosso amigo aí Salomão, do sábio Salomão, lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude. E esse lembrete que ele deixou pra gente vem sendo desprezado por muitos jovens nessa geração atual. As pessoas não se lembram de Deus, não se lembram. É um assunto óbvio, mas que a gente precisa conversar sobre isso, né? Infelizmente, as estatísticas apontam que essa geração nossa que nós vivemos está se tornando cada vez mais céticas. Céticas são pessoas que não confiam, que duvidam da existência de Deus, descrentes, geração incrédula. E nós temos que andar na contramão desse mundo. Nós temos que lembrar do nosso Criador, né? E não lembrar só de falar, Senhor, obrigado, eu lembro de Ti, mas nas nossas ações. Será que eu lembro do meu Criador quando eu aceito um convite de um amigo do mundo? Será que eu lembro do meu Criador quando eu vou lá e experimento alguma coisa que um amigo me ofereceu? Será que eu lembro do meu Criador quando eu troco mensagens indecentes com alguém? Será que eu lembro do meu Criador quando eu visto uma roupa que não agradaria ao Senhor? A gente tem que pensar em tudo, gente, porque tudo é Deus. Tudo é Deus. E lá em Hebreus 11:6 diz assim, né, sobre as pessoas aí hoje em dia, a geração que é incrédula, que não tem fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que buscam. Então a gente vai falar hoje aqui sobre a gente buscar a Deus, né? Quais as recompensas que o Senhor vai dar pra gente, por a gente lembrar dele? O Senhor fala, Salomão lá falou pra gente, lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus. E quais as consequências de lembrar de Deus? Provavelmente são boas consequências, né? Então nós, juventude transformados, nós estamos aqui hoje para entender, né, o porquê que eu quero lembrar do Senhor. Nós lembramos do Senhor diariamente, né? E a gente tem que fazer esse exercício, viu, gente? Às vezes orar não está aí nos seus hábitos, mas coloque. A oração ela tem que se tornar um hábito na sua vida. Porque igual eu falei para vocês, se a gente não se lembra de Deus, pense se Deus não abraça da gente. A gente não estaria aqui. Seria bem difícil, bem difícil. Então, já vou direto para os tópicos aqui. Vou falar sobre várias razões, na verdade 2 razões, pelas quais precisamos nos lembrar de Deus na nossa juventude. São 2 tópicos, tá, gente? Não dorme, acorda aí. Razões para a gente lembrar de Deus na nossa juventude. A primeira razão é que uma juventude desperdiçada, ela pode amaldiçoar o seu futuro. Amaldiçoar, gente, não é coisa boa, né? Ninguém aqui gosta de receber maldição, né? Mas é uma boa razão para a gente lembrar de Deus. Porque se eu não quero ser amaldiçoada, eu preciso estar com quem me abençoa.
certo? Então é uma boa razão aí para você se lembrar do seu Criador todos os dias. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É aquela famosa lei da semeadura, né? Todo mundo conhece? Tudo que a gente colhe, a gente planta. E tudo na vida a gente funciona assim. Na vida financeira, na vida familiar, na nossa vida sentimental, emocional, na nossa vida aqui com Cristo, né? Na igreja, na nossa vida espiritual. Deus, Ele não impõe pra gente o que a gente tem que plantar. Ele não manda você plantar tal semente. A gente que escolhe, né? Como a Laura falou no Bem-vindo. Nós escolhemos, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então nós escolhemos diariamente se a gente vai lembrar do Criador ou não, né? Muitas vezes a gente não lembra. E eu tô falando aqui pra vocês, mas isso também vale pra mim, tá? Cada um semeia segundo o propósito do seu coração. A decisão é nossa. Deus não nos obriga a nada. Ele nos ensina, né? A Bíblia tá aí pra isso. Tem uma galera aí que lê a Bíblia, né, Liz? Bastante. E é interessada em ler a Bíblia. Então o Senhor, ele nos ensina, mas Ele não nos obriga a nada, né? Então a decisão é nossa. Usamos a nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto semearemos. Então se eu planto uma semente do mal, eu vou colher algo ruim. Se eu planto uma semente boa, eu vou colher algo bom. Se eu planto uma semente, eu vou colher um fruto. Se eu planto várias sementes, eu vou colher vários frutos. E assim para várias áreas da nossa vida. Não é Deus que decide o quanto eu semeio. Sou eu mesmo que faço a minha escolha e tomo a minha decisão. Contudo, ninguém colhe mais do que aquilo que semeou. Ou seja, o tamanho da sua colheita não é determinado por Deus. O Senhor, Ele não nos obriga a nada. Não nos obriga a você tem que plantar 2 sementes de tal. Não. O Senhor, Ele dá a oportunidade de eu fazer as minhas escolhas. E a gente tem que saber escolher certo. E aí eu lembrei de uma fase da minha vida, lá em 2020. Aí eu vou dar um exemplo de mim, tá? Para vocês. Para trazer aqui para o contexto, para vocês entenderem também. Sobre essa questão de plantar sementes. Lá em 2020, antes da pandemia, ainda estava tendo culto aqui na igreja. Eu e o Renan, a gente estava ainda assim, caminhando, se aproximando mais de Deus, né? E aí, o Senhor falou com a gente numa pregação. O que aconteceu? Eu e o Renan, a gente estava, né? Não é vergonha, porque o Senhor nos libertou, né? Mas a gente, era época de carnaval. E a gente ia aceitar um convite de uns amigos para ir pular carnaval. Eu nunca pulei carnaval. E aí eu estava animada para pular carnaval. E o meu pai não sabia. E aí foi um culto, eu não lembro se foi domingo, acho que foi domingo. Deve ter sido, porque o Renan estava comigo. E aí o pastor, não sabendo de nada, né? Meu pai não sabendo de nada, ele pregou lá e tal. E ele falou assim, era semana de carnaval, né? Vésperas aí de carnaval. E ele falou assim, se você recebeu algum convite e tal, parece que ele estava falando pra mim, pro Renan. Se você recebeu algum convite e tal pra ir para o carnaval, não vai. Deus está falando para você não ir. E aí eu fiquei no pensamento, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou semear para minha desgraça. O que eu estou fazendo? E aí eu pensei no meu pensamento assim. Falei, meu Deus, bom, se o Renan pensar, né, se Deus tiver falado com o Renan também, eu vou entender. A gente ainda estava namorando, né? A gente nem estava noivo, eu acho. E aí eu falei, se Deus falar com o Renan também, assim como falou comigo, eu vou entender também que ele é para ser o homem que eu vou casar. E aí no final do culto, Deus falou, o pastor terminou a mensagem, Deus falou com a gente. E aí no final do culto eu olhei para ele, né? Ai meu Deus, será que Deus falou com ele também? Porque daí aconteceu o seguinte, se Deus falasse só comigo, eu não ia no carnaval, mas ele ia. E aí, né? Deus tinha que falar com os dois. E aí eu olhei pra ele olhou pra mim e aí a gente fez aquela cara assim, né? Tipo assim, putz,
Deus falou com a gente e a gente vai ter que obedecer. E aí eu falei pra ele, e aí, né? Deus falou com você? Ele falou. Aí eu falei, não é pra gente ir, né? E a gente falou baixinho, que meu pai não sabia. E aí a gente, né? Putz, não vamos mais. E a gente ficou triste, porque a gente queria ir. A gente tinha feito vários planos pra ir. E o Senhor, naquele dia eu falei para o Renan, eu falei, essa decisão, essa semente que nós estamos plantando hoje, provavelmente era fevereiro de 2020, o Senhor ele vai nos recompensar. Eu falei pro Renan. E a gente estava vendo apartamento, a gente queria casar, a gente queria ficar noivo. E aí eu lembro que eu falei isso pra ele, Deus vai nos recompensar. Porque pra gente foi difícil tomar aquela decisão de não ir mais. Talvez, né, vocês podem achar bobeira, assim, mas pra gente foi difícil, a gente queria muito ir, né? E o inimigo colocou aquilo na gente, né, que a gente ia pular carnaval. Mas a gente tomou a decisão certa. A gente plantou a boa semente. E aí, olha só que legal. Meses depois, a gente conseguiu noivar, a gente conseguiu comprar apartamento, a gente conseguiu marcar a data de casamento. E o Senhor só foi abençoando. E olha só, 3 anos depois, né, a gente colhe até hoje os frutos da nossa semente boa que nós plantamos. E olha, eu vou falar para vocês, colher os frutos de Deus é maravilhoso, maravilhoso. É a melhor fruto de todos. Então, escolha a semente que você vai plantar hoje. Talvez o que você plante hoje, você vai colher só daqui 3 anos. Parece muito tempo, mas passou voando, né? Passou voando. E uma coisa engraçada também que eu estava pensando o que tem a ver eu deixar de ir para o carnaval, né? Escolher não ir, porque o Senhor falou para a gente não ir. O que isso tem a ver com comprar apartamento, com casar, com ser abençoado financeiramente? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Nada, mas tudo, né? O Senhor, ele usou, né? Como a gente fala, né? O Senhor, ele usou essa situação. Nós obedecemos a Deus e Deus nos recompensou de várias formas. É igual o pai com o filho. O pai, quando está com o filhinho, né, pequenininho, bebezinho, o pai mima o filho, né? O pai quer dar presente toda hora, uma roupa nova toda hora. E Deus é assim com a gente também. E quando o filho é um filho obediente? Melhor ainda, né? Aí o pai adora dar presente pro filho. É igual eu lá com a minha cachorrinha também. Ela é uma fofa. Quando ela obedece, nossa, eu faço festa quando ela me obedece. Que eu amo quando ela me obedece. E o pai ama, gente, quando a gente obedece ele. Pensa como Deus fica feliz aqui em ver pessoas novas fazendo momentos, né? Pessoas lendo a Bíblia, se preparando também para fazer momentos, pessoas entrando aí para ministérios novos, assumindo novas responsabilidades dentro da igreja. Pensa como a gente agrada o coração do Pai, deixando de ir para uma balada ou pular um carnaval para estar na igreja. Não é fácil, gente, escolher estar aqui. Não é fácil. Vocês escolheram essa noite estar aqui, parabéns. Deus vai honrar vocês. Porque às vezes... Glória a Deus, já quero 10 minutos. Nem comecei. Mentira, nem comecei, tá bom? Nossa, vai que não. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Essa decisão de vocês estarem aqui hoje, o Senhor vai honrar. Amém? Amém. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm sonhos para realizar. O que é uma vida sem sonho, né, gente? Sonhos profissional, sonho financeiro, de comprar uma casa, de um dia ter um carro, né, de um dia ter o meu próprio negócio, de um dia casar, ter os filhos, né? Vários sonhos, né? Cada um sabe o seu. E o Senhor, ele quer nos abençoar. Aí a Maria também entrou aí com isso na intercessão. O Senhor está pronto para nos dar bênçãos dos céus. A gente só tem que querer, né? Igual o pai ama mimar o filho. O meu pai, a minha mãe, assim, quando a gente é adolescente, a gente reclama de tudo, né? Mas hoje eu paro e penso, eu falo, meu Deus, quando eu tiver os meus filhos, eu vou ter que ser melhor do que eles. Vai ser difícil. Porque eles foram ótimos pais para mim. E a gente também tem exemplos,
vocês aí devem ter exemplo nas famílias de vocês, alguém que vocês amam. Uma mãe, um pai adora mimar o seu filho. E Deus é assim com a gente também. A gente só tem que ser obediente para poder receber as melhores bênçãos aí dos céus. Então, o tamanho da colheita, da sua colheita, também não é determinado por Deus. Ao permitir que nós tomemos a decisão sobre quanto plantaremos, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colheremos. Então é aquilo lá, tudo que eu planto eu vou colher. Se eu planto destruição, coisas, por exemplo, mentiras, no dia lá que eu queria pular carnaval, eu ia mentir pro meu pai. Eu ia falar que eu ia na casa do Renan, lá com meu sogro e com a minha sogra, e a gente não ia para lá, para a casa dele. A gente ia para outro lugar. Mentira. Rebeliões. A gente vê muito isso hoje em dia, né? No mundo todo, né? A galera... enfim, outro assunto. Roubos. Muita gente que rouba. Drogas, bebidas. É muito difícil ser jovem nos dias de hoje, né? A galera da escola, os rolês da galera da escola tem que ter bebida. E eu falo isso porque eu já fui jovem, sou jovem, mas já fui nesses rolês que só era rolê se tivesse bebida. Todo rolê tinha bebida. E quem não bebia, não era chato, né? Mas, se eu quero colher coisas grandes na minha vida, eu preciso semear boas sementes. E a bebida não é uma semente que a gente tem que semear, tá? Se a gente quer colher coisas boas, esquece, tira isso da sua vida. Imoralidade sexual. Se você plantar essas coisas, adivinha o que você vai colher? Lá que eu li lá em Gálatas para vocês, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Então, na Bíblia já nos avisa, gente. Deus, ele nos ensina, ele fala tudo. A Bíblia é o nosso manual, né? Isso não é novidade para vocês. A Bíblia é o nosso manual de vida, né? A gente precisa da Bíblia para viver. E nós que cremos em Jesus, nós precisamos da Bíblia para viver. E na Bíblia nos ensina tudo. A gente só tem que tomar a decisão. Eu vou plantar boas sementes ou sementes ruins? Eu vou escolher entrar pela porta larga, que é mais fácil, ou pela porta estreita? E aí eu trouxe 2 exemplos, eu não sei se vocês conhecem esses exemplos. Eu trouxe 2 exemplos de pessoas famosas que, assim, começaram uma carreira legal e tal, e depois, por causa do pecado, por não lembrar do Criador delas, provavelmente elas não lembraram do Criador, tiveram as vidas destruídas. Coloco o primeiro exemplo, é aquela cantora Amy Winehouse. Quem conhece? Ah, tá, conhece, né? Eu achava que eu não via muitas músicas dela, só conhece aquela lá, mais famosa, né? Que eu não vou cantar. E essa cantora, olha só, gente, ela já morreu. E os últimos dias de vida dela foi desse jeito aqui, do lado de cá. Pensa, uma mulher bonita, bem sucedida, com uma carreira de sucesso, foi para as drogas, para as bebidas, se afundou, plantou a semente errada. E o que ela colheu? Morte. O salário do pecado é a morte. Gente, infelizmente nós temos exemplos disso, às vezes dentro de casa. O salário do pecado é a morte. Isso é muito triste. E aí nós temos que ser sábios e aprender com o erro dos outros. E outro exemplo também que eu trouxe, também famosinha, né? Britney Spears. Bonita também, mulher bonita, famosa. Provavelmente não lembrou do criador dela. Essa história aí que ela raspou